A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esperamos que os irmãos tenham tido uma semana de bênção. Sabemos que ontem tivemos um evento de comunhão abençoado aqui, conseguimos ver alguns irmãos ontem, mas outros não. Então, agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor por os irmãos estarem aqui em comunhão, juntos, unidos, para adorarmos ao Senhor, porque fomos chamados para adorá-lo, para engrandecê-lo. Então, que seu coração possa estar confiante no Senhor, que Ele está a todo tempo presente em tua vida, amém? Na sua família, em tudo aquilo que pertence à sua vida. Então, que você possa adorá-lo, que você possa descansar nele, que em todo tempo Ele está conosco. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 16. Esse salmo tem por título A Confiança e Felicidade do Crente e a Certeza da Vida Eterna. Temos que ter certeza em Deus, que fomos chamados para a salvação e que Ele velará por nós até aquele grande dia, amém? Salmo de número 16, diz assim a palavra do nosso Deus: guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Até esse versículo 5 aqui diz que o salmista começa a declarar que o prazer dele e a porção dele é o Senhor. Nós temos, irmãos, muitos prazeres na vida. Existem muitas coisas boas que a vida nos proporciona, que o próprio Deus nos trouxe sobre a terra, porque tudo Ele fez, tudo Ele criou, para que pudéssemos desfrutar da sua bondade. Porque a palavra de Deus fala que os céus, a terra manifestam a glória de Deus, a bênção de Deus sobre a vida do homem. E quando nós olhamos aqui o salmista declarar que o prazer dele está no Senhor, é que ele está dizendo: eu usufruo de tudo aquilo que Deus me deu, mas o meu maior prazer, o meu bem maior é o Senhor. Nós precisamos ter prazer em estar na presença de Deus. Podemos sim viver a vida, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos dado, mas temos que ter o nosso prazer na presença do Senhor. E o salmista continua no verso de número 6: as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Você confia nisso? O Senhor não deixará o teu pé e o meu pé vacilar, porque a destra do Senhor, a mão direita do Senhor me sustenta e te fará andar seguro. Verso de número 10 diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, na presença de Deus
a abundância de alegria. Que você possa se alegrar no Senhor nessa manhã, sabendo que Ele é a tua esperança, Ele é aquele que tem preparado o céu para você, não é o inferno não. Aqui está dizendo, Ele não permitirá que a minha alma se vá ao inferno. Ou seja, quando você é guiado pela palavra do Senhor, o Senhor vai te caminhando para o caminho de excelência que é o céu, amém? Feche os seus olhos nessa manhã. Deus, eu te louvo, nós estamos aqui, Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua casa, pelo privilégio de poder engrandecer o teu nome, Senhor, de entoar louvores na tua presença, Senhor, de elevarmos as nossas orações ao trono da graça. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que possamos juntos aqui adorar o teu nome. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu se faz presente, Senhor. Aqui somos mais de 2, mais de 3 reunidos para te adorar. Portanto, Senhor, derrama da tua graça sobre nós, que a tua glória, Pai querido, possa ser manifesta conforme a adoração for sendo entoada, Pai. Os céus possam ser abertos e que tu possa receber a nossa vida e que possamos, Senhor, ser santificados diante de ti. É o que te pedimos nessa manhã. Declaramos esse culto aberto em teu nome, Jesus Cristo. Fica à vontade no meio de nós, Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. Nós adoramos ao Senhor com cânticos. E agora nós vamos adorar o Senhor orando. Eu queria chamar a pastora Rosemary aqui para nos elevarmos em oração. Você crê que o Senhor é aquele que está cuidando? Que Ele é a tua esperança, a esperança da tua família, da tua parentela. Você crê nisso? Existem muitas pessoas enfermas, irmãos. Existem crianças enfermas. Temos notícias do sobrinho da irmã Rosana, do netinho da irmã Vilma e tantas outras crianças. Hoje nós estaremos aqui no aniversário do grupo Quemuel e estejamos orando pela herança do Senhor, que são os nossos filhos. Existem crianças aqui na nossa igreja com doenças crônicas que precisam de uma palavra de intervenção sobrenatural do Senhor. E eu creio no poder da oração. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas creia que o Senhor é aquele que age em nosso favor. Então levante um clamor com toda a fé do seu coração. A palavra de Deus fala que ainda que tiveres fé com um tamanho de um grão de mostarda, irmãos, nós faremos coisas impossíveis diante da presença do nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os médicos, improvável aos nossos olhos, é possível para Deus. Então creia, peça. Nós acabamos de adorar aqui. O Senhor é a minha porção e a sua. Então adore em oração com todo o seu coração. Vamos orar, queridos. O Espírito Santo se faz presente aqui. Nós já clamamos para que Ele descesse sobre nossas vidas, amém, queridos? Então o Senhor está nesse lugar e Ele está atento à sua oração. E o Espírito Santo está aqui para filtrar a sua oração, levar diante do Pai aquilo que você realmente necessita, porque às vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ensina. Você crê nisso? Você recebe essa palavra nessa manhã de alegria? Antes de orar, eu só quero dizer que meu coração ficou muito feliz quando eu cheguei aqui e olhei para o Ministério de Louvor e vi aqui uma igreja que está se reinventando. Amém, queridos? É uma alegria muito grande quando nós vemos os nossos irmãos que antes não eram músicos, mas eles viram a necessidade da casa de Deus e se colocaram disponíveis para aprender, para adorar a Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Vamos orar pelo Ministério de Louvor, vamos orar por essa casa, porque Deus está nos dando um novo tempo em meio às lutas. Você crê nisso? Por mais que nós estejamos vivendo um momento difícil com o nosso pastor,
com esse problema de saúde, mas Deus tem trabalhado nesse lugar e você e eu temos a responsabilidade de estarmos aqui adorando a Deus, ajudando essa casa, ajudando o nosso pastor nesse momento de dificuldade. Queridos, essa casa conta com você. Nós contamos com você, o pastor conta com você, Deus conta com você nessa manhã. Coloque-se disponível para Ele. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, Senhor, essa é uma manhã grandiosa na Tua presença, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor. E como já recebemos de Ti nessa manhã, Deus, porque, Senhor, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que preenche, Senhor, aquilo que precisa ser preenchido em nós. Senhor, nessa manhã já adoramos o Teu Espírito Santo aqui, já clamamos, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós. Por isso, Deus, renova, Senhor, em nós, Senhor, a Tua aliança, Senhor. Renova a nossa aliança contigo, Deus. Fortalece, Senhor, a nossa vida espiritual. Senhor, nos dê ânimo a cada dia mais para estarmos na Tua casa, Senhor. Ó Deus, e o que precisa ser mudado em nós, que seja, Senhor, mudado segundo a Tua vontade, Senhor. Que nós venhamos a nos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, e se necessário nos reinventarmos, Senhor, que nós possamos fazê-lo nessa manhã. Deus, que o ministério de louvor sirva, Senhor, de inspiração para nós, Senhor. Abençoa, Senhor, o Marcelo, abençoa o Bira, Senhor, abençoa cada componente desse grupo, Senhor. Deus, a liderança, fortalece os Teus filhos, usa os Teus filhos, Senhor. Deus, a Tua casa, Senhor, cada membro dessa casa, que seja renovado nessa manhã pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, teremos aqui a festa do Quemuel. Senhor, como elas são lindas adorando o Teu nome, Senhor. Guarda esse grupo, Senhor. Fortalece, Senhor, esse grupo na Tua presença. A liderança, Senhor, seja, Senhor, com as Tuas filhas, Senhor, renovando a cada dia, Senhor, a comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, a intimidade contigo, Senhor. O mesmo eu peço, Senhor, para cada líder dessa casa, Senhor, que nós venhamos a ter mais intimidade com o Senhor, que nós possamos, Senhor, estar mais próximos, Senhor, a cada dia da Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor. Ó Deus, as nossas fraquezas, Senhor, nós entregamos em Teu altar nessa manhã e pedimos, Deus, que nós estejamos, Senhor, mais parecidos, Senhor, com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que a Tua palavra nos ensina, Deus. Senhor, nós oramos agora pelo nosso pastor Roberto Barnabé. Senhor, nós sabemos que ele está em Tuas mãos, Senhor. E a igreja tem orado todos os dias, Senhor. Temos orado em todo o tempo pela vida do nosso pastor, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que restaura. Senhor, Tu és o Deus que cura. Senhor, Tu és o Deus que fortalece, Senhor. Por isso, nessa hora, visita o Teu filho ali no lar, Senhor. Deus, ajuda ele nessa recuperação dessa cirurgia. Senhor, ajuda ele nessa cicatrização. Seja com Teu filho, Senhor, cuida dele, Senhor, em tudo que ele precisa, Senhor, não só no corpo, mas também na mente, Senhor. Senhor, dá, Senhor, ao Teu filho uma esperança renovada a cada manhã, Senhor, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Senhor, a pastora Dailce que está ali ao lado, os filhos, Senhor, fortalece essa família, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que muito em breve o Teu filho estará totalmente recuperado para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. Senhor, a nossa igreja, Senhor, cada liderança dessa casa fortalece. Ó Deus, Senhor, cada membro dessa casa, Senhor, aqueles, Senhor, que estejam se sentindo fracos, que estejam se sentindo abatidos, Senhor, que eles venham a encontrar em Ti, Senhor, a força de que eles precisam. Senhor, ajuda eles a olhar para o alvo, Senhor, que é Tu, Senhor, e não, Senhor, o ser humano. Senhor, mas que nós possamos, Senhor, estar firmes na Tua presença a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, que esse término de culto, Senhor, que a pregação, que tudo que ainda for feito, Senhor, continue nas Tuas mãos. Senhor, que a Tua presença continue sendo derramada nessa manhã. Senhor,
Senhor, para que a gente sinta, Senhor, a alegria, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando oramos ao Senhor e cremos de todo o coração, recebemos da parte dele, amém? Nós vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Depois nós passaremos para os nossos anúncios. Queria que você agora colocasse diante de Deus a tua vida financeira. Ele é aquele que tem suprido, irmãos, as nossas necessidades. Cada um de nós temos que ter a esperança que Ele é aquele que cuida da nossa finança. Diz a palavra do Senhor no salmo de abertura desse culto, no verso de número 8, diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Quando você coloca diante do Senhor a confiança nele, você é um dizimista e um ofertante fiel. Porque confiar é entregar-se sem reservas. Quando nós confiamos, irmãos, nós entregamos ao Senhor aquilo que pertence a Ele, porque o dízimo é do Senhor, não é meu, não é seu. Nós não podemos administrar aquilo que não é nosso. Aquilo que não é nosso, a gente não pode dar conta. Quem dá conta daquilo que é de Deus, é de Deus. É Deus. Então nós não podemos, irmãos, reter aquilo que pertence ao Senhor. Essa casa de oração está de pé em Cristo Jesus, com tudo aquilo que precisa ser pago devido à fidelidade de cada um de nós. Então não se sinta ameaçado pelas circunstâncias, pelas notícias que dizem que o país está em crise, é taxa lá dos Estados Unidos que vai aumentar e vai trazer para a gente algumas consequências, mas o céu não entra em crise. O mundo pode estar em crise, mas o céu não entra em crise. Há uma palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se o Senhor diz que repreende o devorador e que abre a janela do céu para que haja abastança, creia confiantemente no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então eu queria que você agora, se possível, se coloque de pé. Nós vamos orar pela nossa vida financeira. Coloque o seu trabalho, a sua vida financeira diante do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pela tua fidelidade. Como nós acabamos de ler, Senhor, o Senhor não vai deixar que nós vacilemos naquilo, Deus querido, pelo qual nós temos compromisso de pagar as contas dessa casa, Senhor, de pagar os funcionários, Deus querido, de dar o salário de todos aqueles que competem ter os seus salários. Pai, também não nos deixará faltar com os nossos compromissos na nossa casa, aquilo que nos pertence, porque há uma palavra sobre nós e declaramos a tua palavra, Deus querido, porque o Senhor vela por ela para a cumprir. Que haja prosperidade, fartura sobre a vida do teu povo, que haja abertura de janelas dos céus sobre as nossas cabeças na manhã desse dia, Pai, e que essa semana seja uma semana de boas notícias, de promoção para aquele que precisa, de abertura de portas, Pai querido, de trabalho para aquele que necessita, Deus, de aprovação, Senhor, de causas na justiça. Existem pessoas aqui com causas na justiça, Pai, e conforme tudo for ganho, nós venhamos testemunhar de como o Senhor tem sido bom para conosco. Nós abençoamos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é o nosso bem-querer. Ainda que venham tempestades, nós vamos para o nosso momento dos nossos anúncios. Essa é uma igreja que trabalha unida com os irmãos e o Senhor conosco, amém? Temos o culto de jejum e oração toda terça e quinta, de 8 às 9 da manhã. Você que pode se achegar aqui
para estarmos orando a Deus pelas nossas próprias vidas e uns pelos outros. Que você não deixe de estar, irmãos. É importante estarmos clamando ao nosso Deus. E hoje à noite, glória a Deus por isso, estaremos aqui adorando ao nome do Senhor, reacendendo a chama do primeiro amor. Estaremos aqui em comemoração aos 4 anos do Grupo Quemuel, mas principalmente em gratidão ao Senhor pela bondade dele em manter as nossas crianças aqui, os nossos pré-adolescentes adorando ao Senhor, ao nome dele. Então, que você se achegue nessa noite para adorarmos juntos ao nome do Senhor. E toda terça nós temos aí o culto dos aliançados. Estamos aqui com o nosso Ministério UD. Na próxima terça-feira o UD estará aqui. Nós estaremos, irmãos, está na direção do UD, mas a igreja toda é convocada para estar adorando ao Senhor aqui. Teremos o nosso pregador aí que estará pregando no culto de homens, nosso pregador internacional, pastor Eduardo. O nosso Deus é maravilhoso, amém? Temos aqui homens e mulheres de Deus para estarmos juntos recebendo uma palavra. E temos o culto das mulheres, que é o último domingo, última terça-feira, dia 29 de julho, às 19h30. Aí a pastora diaconisa, Eliane Machado, da DEVEC, vai estar aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Um culto na direção das mulheres, mas também toda a igreja convocada para estar aqui, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus, temos aí a nossa mini vigília, que vai acontecer no dia 22 de agosto, dando início às 8 horas, término à meia-noite. Que possamos estar aqui, irmãos, como foi aqui falado no momento de adoração, buscando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos renove, nos capacite para tudo aquilo que Ele quer nos habilitar para o reino, até que Ele venha. Então, que possamos estar aqui, estar na direção do jejum e oração, a nossa mini vigília. Amém? Acabamos? Glória a Deus. Nós vamos para o momento que dizemos que é o selo de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Queria chamar aqui a pastora Regina, que vai estar trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Que você se coloque de pé. Nós vamos estar aqui orando pela vida da nossa pastora. Que você esteja com o seu coração para receber a palavra de Deus. Que o Senhor tem uma porção nessa manhã nova. A cada manhã, a palavra de Deus se renova na nossa vida, amém? Deus, eis aí a tua filha, Senhor, que já separou aquilo que tu já tem falado ao coração dela. Comunica conosco, Senhor, com a tua igreja, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Que a tua filha venha ser, Pai querido, poderosamente usada conforme a tua vontade nesse altar. E que as nossas vidas possam ser terra fértil, Senhor, para poder receber tudo aquilo que tu queres comunicar conosco nessa manhã. Nós abençoamos como igreja a tua filha e o fazemos isso em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Gente, que tal se a gente sentasse aqui no meio? Ó, fica até bonitinho. Vou pedir aquelas irmãs lá que estão tão acomodadinhas. Passa para cá só um pouquinho. Vamos ficar mais juntinho aqui. Amém? Nós ficamos mais próximos. Assim fica todo mundo de frente, todo mundo no raio de visão. Nós somos a igreja do Senhor e nesta manhã estamos aqui para receber dos céus, para ouvir Deus falar com a nossa vida. E nós estamos aqui porque somos escolhidos, separados por Deus para o seu louvor e adoração. Amém? Graças a Deus que nos chamou. É um prazer, um privilégio muito grande estarmos aqui, irmãos. Desde já quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui ontem. Nosso movimento foi muito bom, graças a Deus. Estou rindo até hoje ainda. Eu acordo e acho graça, gente. Foi muito bom. Que Deus continue nos visitando. Gratidão ao Luiz, que foi lá
firme e forte, Cristina, pastora Cristina, aos irmãos em geral, com a Gracinha, que colaboraram, que estiveram juntos, pastora Daniele, amém. Deus abençoe você. Eu sei que todo mundo tem muitos compromissos, nós temos muitos compromissos, mas Deus tem sustentado a nossa vida, amém? E eu queria nessa manhã trazer uma mensagem que não é grande, não é extensa, mas quero motivar a tua fé. Quero fazer você acreditar que você foi chamado para algo especial. E tudo que Deus tem para você vai exigir de você coragem, determinação. Quando Deus vai te entregar algo grande, Ele antes vai provar a tua resistência. Os céus provam a nossa resistência. De que modo? Não sei. Porque cada um sabe onde está o calo próprio quando calça o seu sapato. Não é verdade? Ninguém nunca acha que a dor do outro é grande o suficiente. A gente sempre diz o quê? Mas vai dar para aguentar, vai dar. A gente não sabe a dimensão daquela dor. A gente não sabe a dimensão da apreensão, da agonia. Eu convido você para ler um versículo apenas em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 16. Todas as vezes que Deus põe algo grande nas nossas mãos, vai exigir coragem. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Amém? Pai, tua palavra é viva, eficaz e poderosa, capaz de transformar, meu Deus, amolecer o coração duro, é capaz de transformar o homem caído num homem erguido e colocá-lo de pé. Vem nessa manhã sobre nós, meu Deus, e aqueça a nossa alma com a tua vontade, a tua graça e a tua paz, em nome de Jesus. Pode se assentar aí. Irmãos, para contextualizar esse versículo, Daniel foi levado para o cativeiro babilônico, era um dos príncipes, era um homem que era astrólogo, ele era astrônomo, ele estudava, ele pesquisava, era um homem matemático, dado a muito estudo, e ele foi levado junto com os príncipes de Israel para o cativeiro babilônico, contemporâneo de Jeremias e de Ezequiel. Ezequiel vai para as margens do Quebar, no cativeiro babilônico. Daniel vai servir na casa real, junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, que não tinham esses nomes, e chegam lá na casa babilônica, no reinado de Nabucodonosor. Ezequiel vai para o cativeiro mais afastado, fica às margens do Quebar, lá onde ele vê a roda grande dentro da pequena. Que coisa louca, né? Ele vê, ele tem essa visão, e quando começa o seu ministério profético aos 30 anos, Ezequiel fica sem entender, porque o que é de Deus às vezes nos confunde. Daniel, dentro da casa real, servia diretamente ao rei Nabucodonosor. E dentro daquele patamar, ele estudando, ele descobriu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Estudando o que ele descobriu isso? Aquilo que às vezes a gente despreza. Estudando as profecias do profeta Jeremias. A gente vai encontrar isso muito bem especificado dentro do livro de Daniel. Estudando, pesquisando as profecias, era um homem matemático, calculou os tempos dentro da proposta divina e decifrou aquilo muito bem orientado pela graça do Espírito Santo, que já estava lá, tá, gente? Ainda não estava exercendo o ministério, mas já era Espírito Santo desde a criação. Então Daniel percebe aquilo, e o tempo passa, rei Nabucodonosor morre. Daniel tinha cargo de muita importância no reinado de Nabucodonosor. Assume Belsazar, filho de Labonito, e quando Belsazar assume, de novo Daniel é elevado, e Belsazar coloca Daniel na terceira posição. Cai o reino de Belsazar e vem o reino medo-persa. Chega Dario e Ciro, Dario o Medo, Ciro o Persa, e os dois amam Daniel.
E dentro desse contexto ali, Dario convida governadores experimentados para governar a terra de Babilônia, o reino de Babilônia, e coloca 3 supervisores, e entre eles, um era Daniel. E Daniel, naquela posição, a palavra vem dizer que ele, com eficiência, com zelo, ele começa a trabalhar para Dario, e o trabalho de Daniel se sobressai, de maneira tal que Dario pensa em colocar Daniel como primeiro governador da terra de Babilônia, de todo o reino. Aí ninguém aguentou, aí aquilo foi demais, e todo mundo começou a perseguir Daniel. E o que Daniel faz? Entra no seu quarto e faz o que a gente sabe fazer e pode fazer de melhor. Ele se inclina para Jerusalém e ora a Deus todos os dias. Não apenas todos os dias, mas 3 vezes ao dia. Ele se inclinava e orava a Deus. A palavra diz que ele se inclinava rigorosamente àquele horário e clamava ao Senhor por entendimento, por sabedoria, por graça, por fé e por entendimento e por proteção, principalmente para o povo de Jerusalém. E ele abençoava Babilônia, ele abençoava a terra onde ele estava. Sabe o que Deus falou quando o povo foi levado cativo? Falou: abençoa aquela terra para que vocês vivam bem, cresçam, prosperem, não se diminuam, mas prosperem na terra da escravidão. Deus não queria que o povo minguasse. A intenção de Deus não era de extermínio, mas era de ensino, de educação. E Daniel clamava, pedia a Deus incessantemente. Irmãos, essa é a nossa postura. Às vezes nós não entendemos o que está por vir, mas nós podemos colocar isso nas mãos do Senhor desde já. Nós podemos colocar desde hoje. A palavra vem dizer que quem tem fé não tem medo. A fé suplanta o medo. A fé suplanta a timidez. A fé vai anulando a timidez da vida daquele que crê. E Daniel, então, agora clama ao Senhor e começa a sofrer uma perseguição, porque ele seria governador de toda a terra, de todo o reino. E era propósito de Deus, porque alguém teria que proteger o povo que estava ali naquele cativeiro. E Daniel se movimentava por visão no reino, onde estavam os filhos de Deus. Olha só, às vezes nós entramos aqui, o Ministério de Jejum e Oração está aqui pelas manhãs de terça e quinta, e eles se colocam em oração por quem não está. Nós estamos em lugares diversos, trabalho, escola, função diária, e o Ministério de Oração está aqui clamando sobre a nossa vida. Está clamando sobre a tua vida. Você não está esquecido. Às vezes você pensa: poxa, tem uma semana que eu não vou na igreja. Você está coberto em oração, creia. Você está coberto, porque quando a palavra sai daqui da boca dos servos do Senhor, guarda o teu povo que está onde estiver, é sobre a tua vida. Você é povo de Deus. Você foi escolhido por Deus, separado por Deus para isso. O mundo tem tentado, e é um estica e puxa. É um estica e puxa, você pertence ao Senhor, mas o mundo te chama. E às vezes o que é que você vai? Um pé lá, o pé mais forte está lá, o mais fraco está dentro. E o povo de Deus está clamando: segura o teu povo, Senhor. Às vezes você está numa situação de aperto, de sufoco, lá no teu trabalho, na tua vida cotidiana, e o povo de Deus está aqui clamando: segura o teu filho, Senhor, segura o teu povo, e Deus está lá. Às vezes nós nem vemos, porque as nossas aflições, quando eu vou te falar do antagonismo da fé, a nossa aflição tem uma tendência de embarrear a fé. Parece que não vai dar. Aí você faz aquela oração terminal, né? Senhor, se o Senhor quiser, tua fé está limitada, tua fé está tão doída, adoecida, você está sem forças, você está fraco. Então você faz aquela oração que é quase terminal. Eu já contei aqui um testemunho que o meu sobrinho, eu fiz oração de extrema unção para ele umas 4 vezes. E eu tinha posto o povo aqui em oração para ele ficar curado. Ele nasceu sem condição renal, então quando nasceu ficou no hospital, o hospital falou: se ele sobreviver até 7 anos, a gente vai tentar esticar até os 12, aos 12 ele faz um transplante, mas ele precisa ganhar peso,
Mas como ele ia ganhar peso se o que ele comer era limitadíssimo em relação a nutrientes? Então, o Israel foi ficando minguadinho, com 5, 6 anos, ele não pesava menos do que 6 quilos, mais do que 6 quilos. Era muito minguadinho. E nós orávamos aqui, porque era um desafio do impossível. Ele não nasceu com rim. O rim dele era artificial. E uma pessoa que passa por rim artificial tem muitas complicações de infecções. E ele, até os 7 anos, ele já tinha tido 19 paradas cardíacas. Mas sabe o que aconteceu? Quando chegou no último dia, os médicos chamaram o meu irmão, a esposa dele, que eram os avós, os pais. Infelizmente, não tem mais jeito para o Israel. O Israel, dentro do CTI, permitiram que entrassem 6 pessoas da família. Os 2 irmãos e o Israel lá dentro, deitado, monitorado. E ele não tinha mais nenhum acesso. E o meu irmão me ligou e falou, vou me despedir do meu neto. Ora por ele aí, faz uma oração para Deus receber ele no céu. E eu caí na armadilha. E eu orei, Deus recebe o Israel porque é teu. Porque na minha cabeça, eu de casa e ele do hospital, Israel estava morrendo. E eu clamei, quem participava aqui sabe disso. Porque eu colocava todas as terças-feiras em oração, e estava no caderno de oração, no pedido de oração, porque eu acredito em milagres. Minha casa é uma casa de milagres. E o médico chega lá e meu irmão, por favor, doutor, não tem alguma coisa que se possa fazer pelo meu neto? E a doutora Mariana olhou para o meu irmão e disse, o senhor acredita em Deus? E meu irmão disse, eu acredito. Aí ela falou, então pede a ele, porque daqui não sai mais nada. Né, Gracinha? Gracinha testemunha dessa causa. Aí sabe o que aconteceu? O menino que não falava, que não tinha acesso. Gente, ele estava no estado tal de deterioração física que o oxigênio já não tinha mais como entrar nas narinas dele. Porque você sabe que são 2, é igual um óculosinho que se põe na narina. Não entrava mais. Então botaram a máscara de ventilação, era o último recurso. Não tinha um único acesso, não tinha soro, não tinha nada. E o médico falou, não tem um acesso aberto nessa criança, não tem condição. Tudo queloidado, todo dissecado, axila, pescoço, virilha, 2 sondas, porque a bexiga também não distendeu, não cresceu. Ele estava bem e muitíssimo inchado. Vou falar para vocês, para finalizar, Israel hoje tem 12 anos. É um pré-adolescente tranquilo, feliz, estuda, joga bola. No dia que era para ele morrer, meu irmão falou, Israel, o teu nome significa que você lutou com Deus e venceu. Israel falou, mãe, me dá água. O garoto que estava em coma fala, mãe, me dá água. O médico olhou e não acreditou. Aí falou, sabe o que para minha sobrinha? Vou botar no quarto, na enfermaria, porque aqui não tem o que fazer, eu preciso do leito do CTI. Levou ele para o quarto e na hora minha sobrinha me ligou, tia, meu filho está morrendo e está acontecendo uma coisa estranha. O quê? Passou um homem aqui e olhou para ele. Eu falei, ué, o que tem a olhar? Aí ela falou assim, ele olhou para o meu filho e disse, Israel, você venceu, vou te transplantar amanhã. Amanhã. Irmãos, não existe transplante sem rim. Ele precisava de um rim, e para fazer um transplante amanhã, ele precisava de um rim. Aí você vai pensar, mas qualquer pessoa que doar um rim vai ter um rim. Mas não basta ser um rim, tem que ser compatível, tem que ter peso, tem que ter medida, tem que ser tudo exato. E amanhã tinha um rim para Israel. Israel foi operado, foi transplantado. Ele não foi nem transplantado, porque na realidade ele não possuía, nasceu com deformidade congênita. Ele foi colocado um rim nele. Ele recebeu o rim e hoje ele tem vida útil, estuda, joga bola, corre, anda de bicicleta. Um milagre poderoso. Mas antes desse dia chegar, foi prova, foi experimento para a vida deles. Eu vou dizer que foi para a minha, porque eu orava de noite e de manhã, eu dizia, Deus, perdão, eu te entreguei o que não era para entregar ainda. Deus, eu botei no céu o que ainda não era para ir para o céu. Aquilo me ensinou e eu cresci em fé. Eu creio que Deus faz coisas maravilhosas. E quando a gente ora aqui e diz que o milagre vai te alcançar, é porque vai te alcançar.
o que você vai ser espremido na fé. Você acredita porque Deus também não dá coisas grandes para qualquer pessoa. Aí você vai dizer, pastor, então tu é maior que eu? Não, porque essa medida quem faz é Deus. Essa medida quem equilata é o nosso Deus, aquele que nos formou e nos criou e que nos conhece perfeitamente. Nós somos assim, irmãos, muito iguais para Deus. E Daniel, como vai assumir a governança de Babilônia, ele agora é provado da sua fé. Eu imagino que Daniel, quando pensou que ia ser governador da Babilônia, deve ter feito um monte de planos. Poxa, agora eu vou beneficiar o povo que mora do lado do norte. Vou beneficiar o povo que mora aqui na cidade. Eu vou poder influenciar o rei em relação ao meu povo. Ele pensava isso. Irmãos, quando a gente pensa em Ciro, que é o segundo rei de Babilônia, junto com Dario, a gente vai pensar que Ciro era quem? Não era aquele que era o escolhido de Deus? Que está lá muito bem especificado no Isaías? Pensa isso. O meu amado, o meu santo, o meu escolhido era Ciro. Mas aquilo precisava ser construído. E para ser construído tinha que passar pelo crivo da resistência, crivo da fé. Daniel soube do decreto. Aqueles homens, para pegarem Daniel, para derrubarem Daniel, fazem um decreto, sugerem ao rei, instigam o rei, sem dizer a pretensão deles. E eles convencem o rei que qualquer pessoa que durante 30 dias pedir algo a alguém que não seja o rei, seja lançado na cova dos presentes, porque antes eles arrumaram os presentes para o rei. Aqueles leões estavam lá porque foram dados com presente para a diversão humana. A função dos leões era comer gente mesmo. E então os leões estão lá na jaula e aqueles homens pensam, a gente pode jogar Daniel na cova dos leões. Olha isso. Eles não sabiam para quem estava trabalhando. Mas Daniel sabia quem servia. A gente vai entender que Deus não tem antagônicos, tá, gente? O demônio não é antagônico de Deus. Ele é um tolo que tenta o tempo todo frustrar os planos de um Deus que não sofre frustração. O tempo todo ele tenta romper com o plano que Deus tem, programado, feito, sonhado para os humanos, mas não conseguiu. E a luta desse torturador começou lá no Éden. E se arrasta, buscando frustrar os planos de Deus. E o rei, motivado, porque todo rei tem a sua gama de orgulho, foi lá e assinou o decreto, sem saber que a vítima seria Daniel. E quando o rei pega Daniel para lançá-lo na cova dos leões, o rei vai aflito, porque tentou de todas as maneiras livrar Daniel de uma forma jurídica. Mas a palavra do rei não volta atrás. Nem na Babilônia, nem na Inglaterra, nem na Espanha, nem em lugar nenhum. O rei falou, é lei irrevogável. E agora Daniel é a vítima, porque eles vigiam. Olha isso. Eles vigiaram Daniel. E eles viram que Daniel foi para casa. Daniel ficou aflito com aquela lei. O que vem em Daniel? Medo. Óbvio que foi medo. Mas onde ele foi sufocar os seus medos e seus temores? Nos pés do Senhor. Se virou para Jerusalém e levantou as mãos. Nem pensou no decreto. E o que é que aqueles homens fizeram? Vigiaram Daniel. E correram para o rei. Rei Daniel está clamando ao Deus dele em vez de pedir ao Senhor. E o rei não pôde voltar atrás. E agora o rei pega Daniel. E traz Daniel. A palavra diz que eles prendem Daniel. Amarram, manietam. Sabe, gente, quando a gente pensar nessas coisas, a gente precisa pensar de forma clara. Abraão vai sacrificar o seu filho. O que é que ele faz antes de colocar no altar de sacrifício? Amarra. Porque o ser humano tem instinto natural de defesa. Se ele pega Isaac de qualquer maneira e bota em cima do altar, você acha que Isaac ia ficar ali esperando acender o fogo e ser degolado? De maneira nenhuma. Instinto natural de defesa, ele faz a pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o altar, e cadê o sacrifício?
Ele faz a pergunta, porque de repente ele fica meio aflito. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Meu pai me chama para fazer um sacrifício de imolação e o cordeiro não está aqui. O instinto de defesa acendeu. A gente vai ver que quando Sadraque, Mesaque e Abednego vai para ser lançado dentro da cova dos leões, dentro da fornalha acesa, eles dizem para o rei o que? Rei, o Deus a quem continuamente servimos, certamente nos livrará, mas se não nos livrar, todavia não negaremos. Então eles tinham consciência de que pode dar, mas pode não dar. Isso se chama inteligência clara. Qualquer ser humano tem, qualquer ser humano pode perceber se eu vou pular. Eu acho que dá. Ele nunca diz que dá. Porque ele tem que ele tem que estar garantido dentro da nossa consciência a possibilidade contrária. Não é porque a gente cria ali, porque quem não tem medo de nada tem problema, não tem? Ó, a vida é assim, ó. A vida não é assim, linha reta. Se for linha reta, nós vamos orar lá, Deus receba, está tudo bem. Porque já acabou. Então, o medo faz parte do ser humano, é instinto de defesa, instinto de sobrevida. Daniel, óbvio que estava com medo. É claro que estava com medo, mas precisava coragem. Ele vai para Deus, e, Senhor, está ficando ruim nesse lugar. Estão me perseguindo agora, é para valer. Daniel coloca em prática o quê? A fé. Quando ele está com medo, quando ele se sente mais perseguido, mais apertado, ele vai ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. É aquele que respondeu a ele que nos responde. É aquele que estava na UTI, é aquele que foi com o nosso pastor, é aquele que foi com o teu parente, com o sobrinho, é aquele que está com os que estão no hospital nessa hora, eu creio. É o que tirou meu cunhado essa semana de uma situação de muito aperto dentro de um centro médico. É aquele que age na nossa vida. Irmãos, Deus age até depois, porque Deus peleja pelos nossos planos, mas o plano dele é maior. Nós queremos viver aqui tudo que temos de viver, porque isso é tudo que a gente conhece. Mas Deus projetou mais. O melhor vem depois. O melhor vem depois. Eu faço tudo para a Regina ser feliz aqui, mas para ela o que eu tenho vem depois. O melhor vem depois. Amém? Eu ri muito com o Valnei essa semana, porque ele está com síndrome de pânico. Então, ele está fazendo tratamento, está indo tudo bem. E ele falou, ai, meu Deus, eu não sei como é que convive com isso. Quando eu era muito criança, eu tive um trauma e passei a sofrer de pânico. Tá, gente? Quando alguém falava assim, o mal do século será pânico, ansiedade. E eu vi um acidente muito grave e eu passei a sofrer de pânico. E eu tinha muito medo, quando o sol começava a se pôr, eu entrava em ansiedade, tinha muito pânico, muito pânico. E naquele tempo, na minha adolescência, eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, Valnei, é engraçado, acho que achei cura no livro de Apocalipse. Eu achei cura no livro de Apocalipse. Como, eu não sei, mas eu achei. Cura não, estabilidade, né? Porque a gente sabe que pânico desencadeia, de repente sofre um novo trauma e desencadeia. E então o Valnei falou, Regina, estou procurando o Apocalipse. Aí eu, procurando o quê? Aí ele, a cura do meu pânico. Cura para o pânico dele, cura para o medo dele. Então, a gente encontra socorro em Deus. Como? A gente não sabe, porque o plano é dele. A gente vai lá e busca, mas o plano é dele. Eu busco ser salvo da cova, mas se também não for salvo, eu estou com ele do mesmo jeito. Eu busco ser salvo, mas eu vou ter que ter coragem. Eu preciso ter coragem. Às vezes eu clamo por coisas a Deus que vai exigir de mim coragem e posicionamento. Gideão estava lá reclamando, se Deus é comigo, cadê? Ele conhecia, ele falava com Deus, ele fazia aquela pergunta por Deus. Aí Deus chega para ele e fala o quê? Vai lá nessa tua força. Vai lá, corajoso, vai lá, eu sou contigo. Não, você tem que ir, você precisa ir. Deus chega para Josué quando deixa Moisés, e Josué está com o quê? Com medo. Aí a palavra diz, ser forte e o quê? Corajoso. Tinha medo, tinha insegurança que é natural do ser humano. E que se a gente der lugar a isso, nós vamos nos acovardar na fé. E quando eu falo de fé, é aquela porta de último recurso, porque o ser humano é teimoso. Ele quer resolver tudo por conta própria.
E ele vai, ele busca, aí de repente ele para, faz uma oração e Deus dá a resposta. Para que tanto desassossego? Vai lá antes, ora, Senhor, eu vou lá, abre a porta para mim. Senhor, eu estou indo lá, muda isso para mim, faz isso andar, funcionar, valer. Mas nós somos teimosos e tentamos por nossa conta. É quando não dá mais de jeito nenhum. Aí chegou a vez de Deus. Agora eu vou a Deus, porque não tem mais jeito. Mas a gente pode botar Deus dentro do nosso jeito, tá, gente? Pode botar e Deus vai falar. E o rei pega Daniel e lança na cova dos leões, por não poder livrá-lo. Quem é que livraria Deus? Seria o rei? Não ia ser o rei de jeito nenhum, porque o plano era de Deus, a posição era de Deus, o resultado era de Deus. Então quem tinha que livrar Daniel era Deus. Daniel não pediu ao rei, não disse, rei, clemência. Não se juntou aos sátrapas, aqueles governadores. Por favor, perdão, de maneira nenhuma. Nunca mais vou clamar o Deus de Israel. Absolutamente. Nunca negou. Se deixou lançar. E a palavra vai dizer que lá na cova dos leões tinha alguém protegendo Daniel. Tinha alguém poderoso guardando Daniel. Daniel não pertencia àqueles leões. Daniel não era comida, não era banquete para ser servido para animais. Daniel fica ali dormindo dentro da cova dos leões, com medo mesmo, mas cheio de fé. Com medo não, com terror, mas acreditando que Deus era com ele. Daniel foi amarrado e lançado lá, mas não precisavam se preocupar, ele não ia tentar fugir. Não tinha como ele fugir quando foi lançado lá. E às vezes nós somos lançados em situações. Quantas situações você já não se viu no embrolho que você não entendeu como chegou lá? E aí você fica buscando entender de onde que veio aquilo. Você nunca equilata que pode ter a mão de Deus nessa coisa. Daniel percebeu isso. Ele percebeu isso quando começa a consultar o livro de Jeremias. As escritas de Jeremias, ele entende. Deus nos botou aqui e nós vamos ficar aqui por 70 anos. Era plano de Deus. Deus queria tratar do povo. Deus quer tratar da nossa vida e tem buscado fazer isso. E por nossas intercorrências, por nossa persistência, por nossa relutância, Ele às vezes aperta um pouco mais o nó, aperta mais a dor, provoca maior incerteza, tentando arrancar de nós maior estabilidade de fé. Está tudo ruim. Tem algo que está dificultando tua vida? Comece a perguntar, Deus, o Senhor tem algo grande para me dar. Deus, o Senhor tem algo poderoso para me ensinar. Deus, o Senhor tem uma posição diferente para a minha vida. Se entrega ao Senhor. Mas antes não esqueça, Deus, se há algo em mim que faz separação entre mim e o Senhor, tira de mim, porque eu quero mesmo é te servir. Daniel, no dia seguinte, o rei vai lá. E essa história a gente sabe, porque é um dos maiores milagres contados na Bíblia. O rei fala a Daniel, por acaso o rei a quem você continuamente serve, te livrou desses leões? Por acaso, o Deus a quem você continuamente serve, tem livrado você de tuas angústias? Tem livrado você de tuas pelejas? O Deus a quem eu continuamente sirvo tirou Israel da morte para a vida? O Deus a quem você clama tem trazido resposta na tua vida e na vida de outras pessoas? Esse é o Deus que nós servimos. Eu duvido que alguém aqui tenha um não para me dar nessa manhã. O Deus a quem continuamente servimos, em altos e baixos, nunca em linha reta, altos e baixos, porque linha reta não é própria do homem. Altos e baixos, um dia mais, um dia menos, mas sempre com Ele. Um dia do lado de fora da cova, outro dia do lado de dentro, mas sempre com Ele. Isso é força de fé, é tratamento de fé, é o que Deus faz com as pessoas que o servem. Que Deus entre na tua vida e ensine a você que tua luta não é o fim. Esse tempo que nós passamos não é o fim. Nós olhamos para o que está acontecendo lá fora e achamos,
Tudo já está escrito, não é novidade. Tudo já está escrito. Então, agora o que a gente tem que fazer? Daniel pesquisou. E o cativeiro babilônico vai durar 70 anos. Então, eu vou trabalhar em cima desses 70 anos. Ele trabalhou em cima daquela possibilidade. Ele orou, clamou, visitou a Deus em relação àquela necessidade. E você, o que tem feito dentro da tua necessidade? Tem persistido porque sabe que vai acabar semana que vem, é amanhã, é daqui a pouco. Você tem persistido ou tem desistido no meio do caminho? Esse é o nosso tempo de força, irmão, porque tudo que está sobrevindo sobre essa terra, a gente sabia. Nós sabíamos, porque é proclamado nos púlpitos, é proclamado em praça pública, é proclamado dentro do trem, é proclamado no rádio, na televisão, na rede social. De qualquer maneira está sendo proclamado. Nesse mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, não se enfraqueça, não esmoreça na fé, não deixe a oportunidade passar. Esse é o nosso tempo, é o tempo da vinda gloriosa do nosso Salvador, é o tempo do renovo, é o tempo do encontro máximo, é o tempo em que se intensifica a relação de casamento, é o tempo em que a gente acredita, está chegando o dia, tudo fica mais acelerado, tudo fica mais trabalhoso. Por quê? Porque está chegando o dia. Não há motivo para a gente desistir, não há motivo para ninguém ficar para trás. Não há motivo para a gente ficar de fora, não há motivo para a gente ficar se arranhando, não. O momento é para a gente se unir. E sabe o que acontece com o povo de Deus nessa hora? Se dá as mãos. Quando o povo de Deus é provocado, ele se torna mais forte. Quando o povo de Deus é apertado, ele se torna mais poderoso, mais visitado. É assim que Deus faz. E é assim que Ele está fazendo nessa manhã. Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos nos dar as mãos. Um posicionamento de força, de coragem, de perseverança. Um segurando a mão do outro. Irmão, se eu cair, não me deixa no caminho. Em nome de Jesus. Me arrasta, mas não me deixa no caminho. Você conhece alguém que fracassou na fé? Foi vencido na... Vai lá, meu irmão, em nome de Jesus. Toma essa pessoa no colo e traz ela. Arrasta ela para Deus. Quando eu digo traz ela, não é traz para exatamente essa igreja. Porque a casa de Deus é uma casa enorme, com muitos cômodos. Não importa onde você serve, importa que você esteja dentro dela. E às vezes a gente fica, não quer mais vir para cá, vai para outro lugar. Outro lugar também é bom. Nós gostamos que seja aqui, mas nós somos pescadores de almas. Nós tiramos pessoas da cova. Deus te deu braços fortes, pensamento coeso, coração de fé, capaz de resgatar vidas sem tirar elas do lugar, porque tirar elas do lugar é questão de Deus, não é teu. Deus é que movimenta as coisas e põe onde quer, do jeito que quer. Então, vamos fazer a nossa parte. Segura a mão dessa pessoa e diga, estou contigo. Deus é conosco. Deus faz um movimento poderoso na nossa vida. É Deus que promove isso. Fale com certeza, coragem. A gente fala, fale para esse irmão, fala para a tua mãe aí. Mãe, eu estou contigo, Deus é conosco. Fala de verdade. Fala passando verdade. Você acredita, fala passando o que você acredita. Porque às vezes a gente fala, Deus é contigo, Deus é contigo. Mas a gente não está acreditando naquilo, não tem fé nisso. Agora, não, quando Mateus falou ali, eu senti assim, mãe, nós estamos juntos. Estava junto mesmo, então fala isso. É desse jeito, eu estou contigo, meu irmão. O Luiz está sempre com todo mundo, uma força que não dá para dispensar. Deus, eu sou contigo. Céssia encantada ali com a Pâmela, que falou, mãe, acho que já nasceu pronta. Deus é contigo, meu irmão, e vai te colocar na obra que escolheu para você. Você tem posicionamento aqui e lá. Então, toma posse. Sorria, seja feliz, seja confiante. Passe essa força para o outro. Se você incendiar, o outro vai sentir o calor. Então, deixa Deus te usar. Onde tiver um caído, estende a tua mão, não ignora não. Está lembrando de alguém que um tempão você não vê? Vai lá. Chega lá, irmão, não tenho te visto. Faz um carinho vocal lá com o irmão, né? Trata direito. Fala com carinho, ele vai receber em nome de Jesus. Mas se ele estiver encrespado, não fica zangado. Fui lá, me tratou mal. Vai de novo.
Fala, desculpei, eu estou aqui, eu não tenho muita vergonha mesmo, já estou aqui de novo. Então faz isso em nome de Jesus. Esse foi o chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. Deus não nos chamou para sermos amargurados. Deus nos chamou para sermos felizes. Mesmo na hora da agonia, quando o povo era lançado aos leões, sabe o que eles faziam? Não choravam, não. Cantavam louvores. Cantavam louvores. Esse é o chamado dos céus para mim e para você nessa manhã. É o chamado de Deus para nós nessa manhã. Querido Deus, amado Pai, nós te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é maior entre nós. A tua presença é suave, meu Deus, e enche a nossa alma da tua presença. Meu Deus, o teu toque traz cura, traz renovo, traz restauração. Meu Pai, se o Senhor falar no nosso meio, nós vamos ouvir e acreditar. Que nesta manhã, meu Deus, nossas vidas sejam transformadas pelas possibilidades da fé. Nós acreditamos, Senhor, nós nos rendemos. Nós estamos debaixo de um ministério que o Senhor estabeleceu. Então, meu Pai, chega agora na tua igreja. Chega agora nesse meu irmão, toca nesse coração, encha ele de convicção, meu Deus. Há uma proposta de vida transbordante para nós. E quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nós temos vidas plenas em Deus. Então receba, meu amado, receba, meu querido, nesta manhã, em nome de Jesus, que Deus toque na tua vida, que visite nossos irmãos, onde quer que eles estejam, que toque nos enfermos com cura, que restaure, mas que resgate o caído, meu Deus, ainda que ele esteja quebrado, moído, nós entendemos o processo, Deus. Quem emenda é o Senhor quem faz cair, é o Senhor mesmo quem levanta. É o Senhor quem enferma e é o Senhor mesmo quem cura. Nós acreditamos nisso, não porque ouvimos dizer, mas acreditamos nisso porque foi o Senhor quem disse. Toca no teu povo nesta manhã, meu Deus, eu sou teu povo. Deus, toca nas nossas vidas nesta manhã e nos faça unânimes na fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso e infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, em nome de Jesus, amém? Agora você pode aplaudir ao Senhor, na proporção da tua fé, você pode aplaudir ao Senhor, você pode dizer que Ele é grande, é poderoso, é Deus onipresente, está no nosso meio nesta manhã e manifesta toda a glória e poder, transita no meio do seu povo, promovendo cura, restauração. É o Deus Todo-Poderoso que tem nos guiado nos desertos da nossa vida e nos garantido a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pelo poder da palavra dEle, que é viva e eficaz dentro de nós, amém? Glória a Deus, irmãos, por essa manhã gloriosa da parte do Senhor na nossa vida. Nós queremos louvar o nome do Senhor por nos conceder a presença de uma visitante chamada Regina. Cadê você, Regina? Balança sua mão. Deus te abençoe, minha amada. Se você não tem uma casa de oração, seja bem-vinda nesse lugar para estar aqui conosco, congregando e adorando a Ele. Seja muito bem-vinda nessa manhã. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos agora nos distribuir em classes para continuarmos aqui na presença de Deus, recebendo mais da parte dEle. Que você feche seus olhos, nós vamos estar agora orando, recebendo a bênção apostólica. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por esse culto maravilhoso que tu nos concedeste, Senhor, que possamos, ó Deus, agora nos distribuirmos em classes para continuarmos aprendendo um pouco mais de ti, Senhor, e que possamos ter um domingo abençoado para a noite chegarmos aqui, glorificarmos o teu nome novamente juntos,
em teu nome, Senhor, porque tu és digno de ser adorado. Por isso, Deus, nessa hora nós te pedimos, nos dê um domingo de bênção, um almoço em família, e que a nossa classe ainda, Senhor, possa estar sendo derramada sobre as nossas cabeças a porção que o Senhor quer concluir na manhã de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas até que Ele venha. E a igreja diz: Amém. Deus nos abençoe, irmãos.